queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Aline Menezes, atuo na educação de jovens e adultos e estou aqui hoje para mais uma aula. Mas antes de contar para vocês o tema da aula de hoje, eu vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher negra, alta, tenho olhos castanhos, cabelos também castanhos e bem compridos. Estou vestindo hoje uma calça jeans e uma blusa estampada. E estou aqui diretamente do estúdio da Multirio para essa aula com vocês. Aqui atrás de mim, do meu lado direito, tem um quadro branco com o tema da aula de hoje e ao lado uma estante com muitos objetos que lembram uma sala de aula. Pois é, agora que eu já me apresentei, que tal contar para vocês o tema da aula de hoje? Já dei uma dica aqui no quadro, né? Mas agora vamos efetivamente conversarmos um pouquinho sobre isso. Hoje vamos falar sobre sistema monetário. Pois é, sistema monetário. Você já ouviu falar sobre isso? Deixa eu facilitar um pouquinho para você. Você conhece todas as cédulas e todas as moedas em circulação? Ah, agora eu ajudei. Mas eu tenho uma pergunta também. Você aí já fez planejamento financeiro? Planejamento financeiro, professora? Pois é. Você quer saber sobre isso e mais outros assuntos? Então vem comigo para essa aula de hoje. Hoje nós temos, muitas situações, no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu quero comprar alguma coisa ou se eu quero vender alguma coisa, e até mesmo quando eu quero contratar algum serviço, eu posso utilizar o dinheiro, certo? Aqui no nosso país, o dinheiro é o real, isso mesmo, real. E nós utilizamos diferentes cédulas e moedas e suas combinações nessas ações do dia a dia. Mas, se você aí não conhece todas as cédulas e moedas, não tem problema não, porque eu vou mostrar para você no nosso primeiro slide. Então, vem comigo. Eu trouxe aí para vocês, uma foto com as cédulas, que nós temos em circulação e também as moedas. Estão vendo aquela última que está lá embaixo, a cédula de R$200? Pois é, ela é uma cédula relativamente nova. Você já recebeu uma cédula dessa? Eu confesso que eu só recebi uma única vez, Ela é mais difícil de utilizarmos. Mas as outras, algumas outras, acabamos utilizando com mais facilidade, assim como as moedas. Bem, agora que eu mostrei para vocês, as moedas e as cédulas, que tal partimos para a prática? Pois é, tem uma família, que é a família da Maria, que eu vou apresentar para vocês agora. É a família da Maria, mas na verdade, poderia ser a minha família e a família de vocês aí também. A família da Maria resolveu fazer um passeio aqui na cidade do Rio de Janeiro. Afinal de contas, pessoal, a nossa cidade tem muitos pontos turísticos, muitos lugares interessantes aí para a gente conhecer. E aí, eles estão planejando esse passeio. Mas para planejar, é preciso vocês conhecerem algumas características da família dela. Então acompanhem comigo e prestem bastante atenção nos detalhes da família da Maria. Vamos lá! Maria e José são um casal adulto, nascidos no Rio de Janeiro e moram vizinhos ao museu. O casal tem uma filha de 5 anos. Felipe e Fernanda são um casal adulto. Felipe é irmão de Maria e nasceu no Rio de Janeiro, mas mora com sua esposa em sua cidade natal, que é o Ceará. Eles têm uma filha de 6 anos. Joaquim e Selma, pais de Maria e Felipe, são idosos, nasceram e moram no Rio de Janeiro. Pois é, pessoal, eu apresentei aí a família da Maria para vocês, mas eu não contei, qual era o lugar que eles iam conhecer. Eles vão conhecer o MAR, que é o Museu de Arte do Rio. Pois é, você aí já conheceu o MAR? Já visitou esse espaço? Ou será que você, de repente, já passou ali pela porta? Esse museu fica localizado na Praça Mauá. E eu tenho certeza que depois dessa aula, muita gente aí vai ficar curiosa para conhecer. Então eu separei um slide para contar um pouquinho para vocês sobre esse espaço antes de continuarmos a nossa aula.
Inaugurado em 1º de março de 2013, o Museu de Arte do Rio, MAR, promove uma leitura transversal da história da cidade, seu tecido social, sua vida simbólica, conflitos, contradições, desafios e expectativas sociais. Suas exposições unem dimensões históricas e contemporâneas da arte por meio de mostras de longa e curta duração, de âmbito local e nacional. O museu surge também com a missão de inscrever a arte no ensino público por meio de sua Escola do Olhar. Pois é, pessoal, agora que vocês já conheceram a família da Maria e já sabem qual é o local que eles querem visitar, qual será a primeira coisa que a gente pensa quando vai visitar um lugar assim? No ingresso, não é verdade? Pois é, tem lugares que você precisa pagar e outros não. Agora, uma coisa interessante que a gente também tem que prestar atenção é que em alguns locais você pode, por exemplo, ter direito à gratuidade. Vocês sabiam disso? Tem locais que você pode pagar meia entrada. Então, cada local tem a sua regrinha específica, né? E agora eu vou mostrar para vocês quais são as regras para pagamento, né, para os ingressos lá no MAR. Então, acompanhem comigo. Para meia entrada, quem tem direito? Pessoas com até 21 anos, pessoas com idade entre 15 e 29 anos, estudantes de escolas particulares, estudantes universitários, professores da rede particular, professores da rede pública de ensino de todos os estados brasileiros, pessoas com deficiência, acompanhantes de pessoa com deficiência, pessoas nascidas na cidade do Rio de Janeiro e os moradores da cidade do Rio de Janeiro. Então, todos esses aí podem pagar meia entrada. Agora, vamos verificar quem tem direito à gratuidade lá no MAR. Alunos da rede pública do ensino fundamental e médio não pagam. Crianças até 5 anos de idade, pessoas com idade a partir de 60 anos, professores da rede pública de ensino do município do Rio de Janeiro, funcionários de museus, vizinhos do MAR, guias de turismo. Lembrando, coloquei ali para lembrar vocês, né, que em todos os casos é necessário apresentar o documento comprobatório. Bom, pessoal, nós percebemos então até aqui que tem algumas regrinhas, né, para essa compra de ingresso. Agora, vocês lembram lá da família da Maria? Eu dei algumas dicas, né, de como era a família dela. Falei que alguns nasceram aqui, outros não. Falei que alguns são idosos, outros são crianças. Então, agora, vamos verificar como é que vai ficar esse planejamento financeiro em relação aos ingressos do MAR lá na família da Maria? Eu fiz uma tabela para vocês para ajudar na compreensão. Lembrando, né, que as tabelas, elas facilitam na organização das informações. E vocês já aprenderam isso aqui com a gente, né, em outras videoaulas. Então, vamos acompanhar lá a tabela. Eu coloquei aí para vocês o tipo de ingresso, a característica e a quantidade e valor. Então, vamos lá. Quem vai pagar inteira? O visitante de outro estado, que no caso é a Fernanda, né? Ela vai pagar o valor inteiro, que é de R$20. E quem vai ter direito à meia? Quem nasceu no Rio de Janeiro e as crianças maiores de 5 anos. Então, no caso ali, era o Felipe e a filha dele. Então, cada um com ingresso de R$10. E quem vai ter direito à gratuidade, pessoal? Vamos lembrar? Pois é, os idosos, lembram? A Maria e o José e os idosos, que são Joaquim e a Selma. Além também, né, da filha do casal, da Maria e do José, porque ela só tem 5 anos e também não vai pagar. Então, tem um total de 8 ingressos, não é verdade? E o valor, R$40. Olha lá, coloquei para vocês. A inteira desse museu, né, a entrada, R$20 e a meia entrada, R$10. Exatamente como eu conversei com vocês, né, agora. Certo? Pois é, pessoal. Vocês aí conheciam essas regras de gratuidade? Sabiam que em alguns lugares vocês podem pagar meia entrada ou até mesmo não pagar? É importante ficarmos atentos a esses detalhes na hora de planejarmos um passeio. Agora, será que basta pensar nos ingressos? Não, né? Pois é, temos muitas outras coisas que temos que pensar ao planejarmos um passeio. Uma dessas coisas
No caso, é o transporte, né? Como é que eu vou me deslocar até aquele local? Eu vou utilizar um carro? Eu tenho que pensar na gasolina. Ah, mas é melhor usar um transporte público, por exemplo. Então, eu tenho que pensar no valor das passagens, correto? Pois é, a família da Maria mora em Campo Grande. E vocês lembram que eu falei para vocês que o museu fica na Praça Mauá? E aí eles pensaram qual seria a melhor solução para chegar até lá. Perceberam que poderiam pegar um trem de Campo Grande até a Central do Brasil e lá pegar o VLT. E aí eles pararam para pensar, quem vai ter direito a não pagar a passagem? Como é que vai funcionar isso? E perceberam que são 5 pagantes. Então, 5 pessoas precisam pagar essas passagens. Vamos fazer comigo esse cálculo? Então, vamos lá. Então, aí, pessoal, eu estou mostrando para vocês como é que ficaria esse gasto com as passagens. Saindo lá de Campo Grande, né? E pegando o trem até a Central do Brasil e depois pegando o VLT até a Praça Mauá. Lembrando que são 5 pagantes. Então, R$5, que é a passagem do trem, vezes 5, igual a 25. Seria a passagem do trem de ida. Somando, né, as duas coisas, né, ida e volta, eu teria um total de R$50 para o trem. Já o VLT, R$3,80, o preço da passagem, vezes 5 pagantes, R$19 de ida, somando com mais R$19 de volta, R$38, fazendo um total das passagens de R$88. Food truck é um veículo que transporta e vende comida. Caminhões que são restaurantes sobre rodas. Alguns servem refeições específicas, como, por exemplo, hambúrguer, comida chinesa, cachorro-quente, acarajé, entre outras delícias. Pois é, pessoal, eles resolveram, né, fizeram uma opção de levar um valor para um lanche lá do lado do museu, né, ao lado do museu. Separaram R$130. Olha lá no slide. Vamos verificar como que ficou essa tabela final dos gastos dessa família nesse passeio? R$40 da entrada do museu, lembra? Pois é. E as passagens? R$88. Já o lanche, separaram um valor de R$130. E o total, R$258. Esse seria o planejamento para esse passeio, incluindo as passagens, o lanche e as entradas. Pois é, pessoal, vocês perceberam, né, que o planejamento desse passeio da família da Maria ficou em R$258. Vocês lembram lá no início da aula que eu falei das cédulas e das moedas? Vamos pensar agora em uma possibilidade para a gente pensar nesse valor de R$258. O que eu poderia utilizar de cédulas e moedas? Poderia ser uma nota de R$200, uma nota de R$50 e, por um exemplo, 8 moedas de R$1. Pois é, eu pensei nessa possibilidade, mas você aí pode pensar em outras. E quase terminando a nossa aula, eu tenho uma coisa importante para falar com vocês, sobre planejamento financeiro. Vocês perceberam que a Maria pensou em tudo que ela precisava gastar naquele dia? Pois é, o planejamento financeiro é uma ótima ferramenta para que possamos atingir metas pessoais. Então, se você aí tem um objetivo, é importante pensar em algumas situações. Eu trouxe 3 dicas rápidas para compartilhar com vocês. A primeira, anote tudo. Como assim, professora Aline? Tudo que entra como receita e tudo que sai como despesa. Isso é uma ótima oportunidade para você saber exatamente o que você tem naquele mês, o que você pode gastar e o que você não pode. A segunda dica, evitar pagamentos que possam gerar juros. Então, por exemplo, aquela compra parcelada, né? E muitas vezes, empréstimos também às vezes não facilitam muito a nossa vida, né? E a terceira dica, buscar fontes de renda. Quem sabe você aí não sabe fazer alguma coisa para vender ou oferecer algum serviço e ter uma renda extra. Bacana, né? Na nossa aula de hoje, pessoal, nós aprendemos um pouquinho, né? Falamos sobre o sistema monetário. Percebemos, né, que temos cédulas e moedas e que elas podemos utilizar diferentes combinações para comprar alguma coisa, vender alguma coisa e até mesmo para contratar algum serviço. Verificamos também o planejamento da Maria para aquele passeio lá no mar. Foi bacana, não foi?
E também conversamos sobre planejamento financeiro e verificamos a sua importância. Estou quase no final, mas está faltando alguma coisa, você lembra? É o nosso desafio da aula de hoje. Acompanhe comigo no slide. Para ir ao teatro, Joana e seu marido se planejaram financeiramente. Pensaram no custo com transporte, lanche e ingressos. Todo o orçamento ficou em R$ 190. Quais as possibilidades de combinações com cédulas e moedas que eles podem fazer para levar esse valor ao passeio? Pense em pelo menos 2 possibilidades de combinações. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Gostaram do passeio? Espero que sim. E espero que tudo que nós aprendemos aqui nessa aula você possa utilizar aí no seu dia a dia. E já deixo o convite para você. Não deixem de assistir a próxima aula da EJA 1. Um grande beijo. Tchau, tchau.